Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. A primeira informação que eu quero trazer para vocês é que doravante o Vida Inteligente, que era reprisado às terças-feiras, 9 horas da noite, agora, uma mudança interna da emissora, passa a ser reprisado às quartas-feiras, 9 horas da noite. Toda quarta, 9 horas da noite, reprise do Vida Inteligente, claro, da semana anterior. Então, ontem à noite, nem eu sabia disso, eu soube aqui agora, ontem à noite passou a reprise da semana passada, quando nós falamos sobre andropausa aqui. Bem, e sem muita delonga, o tema que se apresentou para hoje é um tema que eu acho que vai ser bastante esclarecedor, porque como a gente vem falando aqui todos esses anos, e nós falamos hoje de manhã, inclusive, num bate-papo rápido na internet, no Vídeo Inteligente Interativo, sobre a questão da gente falar coisas sem saber o que a gente está falando. Muitas vezes a gente diz coisas que a gente nem sabe o que está dizendo. É repetição automática, isso acontece diariamente, isso acontece nas instituições e, como já disseram certa vez, 3 coisas que não têm retorno: a palavra proferida, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Então, muitas vezes, nós soltamos palavras, criamos seres, criamos formas de pensamento e depois fica difícil para a gente desfazer isso aqui. Então, todo cuidado é pouco naquilo que a gente fala, naquilo que a gente profere, porque tem poder, tem força e é uma criação cada palavra que a gente diz. E muito se fala, o tema que se apresentou para hoje é luz e trevas. Quantas vezes vocês já ouviram falar, você é luz, eu sou luz, fique na luz, muita luz para você. Mas afinal, o que é essa luz aí? É isso aqui que está iluminando minha cara agora, aqui a ambiência? Isso que está na sua casa? Que luz é essa? Você sabe quando você... O que você quer dizer quando você deseja muita luz para mim, ou luz para você? Somos luz, essas coisas. E a questão das trevas, será que as trevas são só trevas dessa forma trevosa, como dizem as coisas? A gente fala em trevas, a gente já mentaliza uma coisa nefasta, uma coisa escura. Então, como o tema se apresentou, era para ser realmente conversado, entendido e, quem sabe, a sublimação dele. E para isso eu trago o meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Como é que você está? Estou bem, Tá estou bem? Eu ia gostar de ouvir sobre isso tudo que você falou e quem é que vai falar? Eu. É você, claro. Eu dou o chute, entendeu? E o resto você faz os dribles, você marca o gol. Como sempre, já dava já um livro, muito certo. E tem uma coisa, antes de falar boa noite, né? Que você fala de tomar cuidado com o que é falado, né? Com o que a gente cria. Agora tem que ter consciência. Uma vez parida a criatura, quer dizer, uma vez falado, uma vez verbalizado, né? Eles têm que entender o que foi feito, aprender com o erro ou com o acerto, mas jamais se arrepender inconscientemente, porque o arrependimento inconsciente é um desperdício de vida. Você tem que compreender o que aconteceu, né? E aí, se for fazer diferente, fazer novamente, fazer de novo, né? Mas da forma adequada e não tipo assim, eu disse para você outro dia que a tua camisa estava sem botão, né? Aí passa um dia, você não devia ter dito aquilo para o Jorge. Passa 2 dias, puxa, o que será que vai pensar de mim? Então aquela pequena coisa que foi dita, ela começa a agregar. Exatamente, né? E aí num sistema de alimentação recíproca, dali para frente é só prejuízo, né? Isso no dia a dia, então, sabe? E como você disse também, aquela questão que é bom a gente reforçar hoje aqui, da questão de entoar mantras, falar palavras... nós vamos falar isso, a gente palavras vai conversar. mágicas, tudo isso aqui. Então, quando a gente não tem o entendimento, você mesmo disse que não tem adianta, sentido nenhum, né? Não. A Pode pronúncia é uma falar palavra... a vida inteira que não vai acontecer nada. A pronúncia de uma palavra sagrada, sem o seu exato conhecimento, pouco ou nenhum valor possui. Henrique José de Souza. Isso aí. Foi bom repetir novamente. Repetir novamente. Como é que é isso aí? Um cacófito. Um plus adicional a mais. É isso aí. Jorge, luz e trevas. Um grande abraço para todos, né? A gente conversou semana passada, na outra semana, há 15 dias, não, a gente falou. Conversamos há 15 dias. Foi? 15 não, 21 dias. Foi? 21 dias, Então, um grande abraço para todos.
falamos sobre ego, né? Ego. Não me lembro. É isso. Eu acho que também. Não, é engraçado, né? A gente fica meio atemporal, não consegue lembrar de Não, mas coisa de 15 dias atrás aqui. o que a gente conversa é fruto da ideia que você tem em escolher o assunto, e a ideia que você tem em escolher o assunto é como se fosse assim, um resultado, né, a ponta de um iceberg, que é o somatório de todos que ouvem, compartilham, discutem e vivem esse negócio que você iniciou. Aí isso que você daí então traz para ser discutido é verbalizado, e o que é verbalizado é aquilo que quer ser falado, então a gente conversa aqui sem E fica resolvido aqui mesmo, né? Sim, e sem querer ensinar nada para ninguém, sem querer, sabe, sem nada. Terminou de ser parida essa coisa, que assim, o verbo, ele acabou de tomar carne, né? Então se você deu som para a coisa. Quando você fala o nome de alguma coisa, você está pronunciando um conjunto de caracteres mágicos que é o nome daquele ente. Então, quando você fala Agartha, Shambhala, Devavani, né, ou Eustáquio, o que seja, é um conjunto, né, de caracteres, letras, que a gente chama, que formam um gênio, que é a língua, que a gente chama, que se expressa através de um corpo, que é o alfabeto, que a gente chama, e que quando pronunciado, vibra cada letra, o conjunto das letras forma a palavra, que é uma fórmula mágica, que ela é o quê? Ela é o reflexo da coisa em si, é o espelho doente, né? Não é espelho doente de doença, o espelho do ente, do ser. E é o caminho através do qual o ser age. Por isso que o espelho, né, vem do speculum, né? E que vem da raiz spec, que é ver. Né? Que então, quando você fala alguma coisa, você está colocando em atividade, em ação, um reflexo no mundo humano de um ente, de um ser. É isso. Você me chamou a atenção aqui porque minha mãe me perguntou ontem ainda, que interessante isso, né? Ela disse para mim assim, por que será que nós, no planeta aqui, nós temos tantas línguas? Eu falei, mãe, eu não sei, mas eu sei para quem perguntar, né? Muito boa pergunta. Eu achei, na idade dela, 88 anos, ela me perguntou, veio na cabeça dela aquele momento, de perguntar por que tanta língua? A gente não poderia falar uma língua única? E aí você veja, assim, a quantidade de elementos que tem que se entrelaçar para formar uma pergunta dessa. Você está fazendo uma pergunta sobre um ente, sobre um ser, que é um gênio da língua, que é a força através do qual o verbo se manifesta naquele aglomerado kármico. Só que o conceito de nação, ele não é geopolítico, ele não é geográfico, né? Uma nação é um aglomerado de pessoas com karmas afins. Esse que é o conceito de nação do ponto de vista esotérico. E para que essa nação, para que esse karma, para que essa coisa, esse momento evolucional, ele aconteça, há que se manifestar o verbo. E esse há que se manifestar o verbo vai se fazer através de um ente, de um ser, de uma egrégora, de um gênio, que é o gênio da língua. Então, a língua, ela evolui de acordo com o deslocamento Os da dialetos mônada. também? Todos. Tudo que está ligado à língua. Até que quando, sim, a língua morreu. Né? É porque quando a língua morre, é que o último ser, o último ente falante, o último ser que fazia ligação entre o manifestado, né, e o manifestado, ele já não mais vitaliza. Então, a língua, enquanto ser, enquanto ente, enquanto egrégora, enquanto conglomerado, deixa de existir, deixa de se tornar vitalizada a ponto de ser verbalizada e some. É como um Deus esquecido qualquer. Então, a língua, ela é um gênio que acompanha a evolução de um aglomerado kármico, que é uma raça, e ela muda conforme a evolução vai se processando. É porque a língua do não físico para nós aqui, vamos dizer, é a telepatia. E a telepatia você entende em qualquer língua, né? Por que essa diferença aqui? E o que nós estamos falando, só para fazer uma parte, tem tudo a ver, porque luz, nós estamos falando luz em português, trevas em português. Agora, numa outra língua tem uma outra entonação, um outro sentido, talvez. É por isso que foi interessante a gente abordar o tema de idiomas e diversas línguas. Eu só ia comentar a questão da telepatia. Não é que a telepatia não tem idioma, né? É que o verbo, a distinção do verbo, ela só é necessária no momento da manifestação no plano. Porque, por exemplo, assim, se eu vou falar sobre o sol oculto, na tradição da língua brasileira,
ou na tradição agartina, ou na tradição sânscrita, ou na tradição grega, ou na tradição romana, ou na celta, qualquer que seja, ou na maia, ou na inca, todos eles se referem ao mesmo ente. Só eles dão um nome diferente de acordo com o quê? De acordo com a capacidade que o gênio tem de interpretar aquela coisa. Entende? Mas nós vamos chegar ainda nesse plano físico, nós vamos chegar a falar a mesma língua um dia ou não? Uma só língua. Isso eu sei, perguntei de Nós propósito. vamos, sem dúvida. Isso está vaticinado agora. Sem dúvida, vamos sem dúvida. Sem a menor dúvida. A língua do futuro vai ser o brasileiro. Assim, o gênio da língua, ele evolui de acordo com, Sim. né? Então, nós temos mais alguns ramos raciais até o final da oitava, partindo para a oitava raça, sétima raça-mãe. Então, a tônica do que vai estar vivendo, a tônica dos seres viventes, né, é a nova expressão da Agartha, que é a língua brasileira já adaptada. Quem viver, verá. Nós? Com a mais absoluta certeza. Jorge, vamos começar pelo contrário. Tudo que a gente vê assim, a gente sai assim... Então, só vou dar um fraterno abraço a todos. Pode dar. Um fraterno abraço a todos. Bem-vindos. Bem-vindos. Quando a gente sai daqui... E obrigado, então, às vezes as pessoas falam assim, lá no Facebook, muito obrigado porque vocês conversaram alguma coisa que me ajudou, vocês conversaram alguma coisa que me esclareceu. É o contrário. A gente conversou outro dia, é que nós que temos que agradecer, não é? Que alguém dê utilidade ao que nós falamos. Não tenha dúvida disso. Puxa vida, isso aí é todos os dias. Porque uma estação de TV, como tem essa daqui, ela está gerando sinal independente de alguém captar o sinal ou não. Se nenhuma TV sintonizar nessa estação aqui, ela morre por inanição, ela não cumpre o seu papel. Então, o que a gente fala aqui é o resultado de todos e só tem sentido porque para alguns ela tem utilidade e em alguns ela processa o quê? A gente não sabe, transforma, né? Transforma de acordo aí com o mérito de cada um. Isso é bacana porque as pessoas, porque sabe, fui procurar sobre a China e acabei descobrindo um vídeo sobre vocês e não parei mais de assistir. Isso aqui parece Ruffles, parece Alma Chips. Eles não param. São 144 programas, 145 hoje, da série Mosaicos do Novo Ciclo. A pessoa começa a assistir e não para mais. Antes, quando a gente começou a conversar, aí depois de um tempo, daí quando eu escutava alguém falar assim, olha, eu ouço o programa de vocês lá no áudio enquanto eu estou correndo no parque. Fazendo Cooper. Me soava muito estranho, né? E aí agora as pessoas falam exatamente o que você fala assim, eu vi e aí eu passo o dia inteiro vejo vários por dia, mas daí já não é mais nada a ver com a gente. Isso aí. Porque se criou um conjunto de forças que desperta o que já existia em cada um. É como a gente conversou no outro dia. Isso eu acho interessante que você sempre friso, é bom parar de novo, porque... porque se eu digo assim para você, grego, isso aí tudo é porque existe já na pessoa, grego, não é porque então, ela sabe falou. como se forma o Deva? A gente conversou sobre como é que é um pensamento que se forma, como é que esse projeto. Eu projeto assim para você, que você viva em paz por 1000 anos, grego. Então, quando eu digo isso, né, com vontade, né, e com objetivo, então eu gero um ser, né, uma forma de pensamento, aí ele vai sair da parte que me cabe, se projetar no plano, alterar o plano por onde ele vai passar, porque ele é uma forma pura de desejo de saúde, de alegria, de paz, e vai ficar no teu entorno, ele não vai te transformar. Ele vai ficar no teu entorno. Só que o que eu desejei para você, paz, alegria, saúde, fraternidade, o que seja, ele fica no teu entorno e fica como se fosse um sino vibrando, né? E se tiver em você a semente da paz, daí é o momento. Isso que eu mandei para você, ele funciona como um catalisador e faz com que o que você existia e você não sabia se exteriorize. Aí a tua paz, ela vem de dentro para fora. Qualquer coisa que o ser humano tenha hoje em dia, independente do que seja, da maior bem-aventurança à maior desgraça, vem de si mesmo. Não tem divindade no universo que enfia alguma coisa na marra na cabeça do ser humano. Então, se eu digo para você, paz, fraternidade, alegria, saúde, bem-aventurança, né? E eu te mando, e esse povo todo fica no teu entorno gritando paz, paz, alegria, alegria, fraternidade, bem-aventurança. E aí você tem alguma coisa que é paz. Aí essa paz que está latente, desperta. ela ouve, opa,
E aí, Estão me chamando. aí então sim, isso que eu falei para você, ela serve para despertar o que em você já existe. Então, uma pessoa escuta um vídeo sobre um assunto qualquer e aquilo dá uma sensação na pessoa, né? Como a gente tem um outro depoimento, né? Nossa, às vezes você de manda monte, alguns, né? Então, aquela sensação de bem-estar, de achei o meu caminho, estou voltando para casa, essas coisas assim, não é por conta do que a gente fez ou pensa de fazer, ou sabe, a gente vem aqui, é porque é divertido. O mérito é da pessoa de ter Sem dúvida, sem dúvida. captado isso, sem né? dúvida. Assim, se não existisse nela, né, já aquilo tudo que se fala, nela não aconteceria nada. Nada assim. Passaria despercebido ou Não, mudaria é como de... alguém colocar na minha frente um prato de salada de chuchu, que assim, não me diz nada. Você não gosta de chuchu? Não, nem de churrasco. Então, ou um churrasco ou um chuchu, eu olho aquele negócio ali e não me diz nada. Então, não tem em mim a vontade. Agora, se eu olho aqui na mesa e eu adoro chuchu, por exemplo, né? Como é que funciona? E só que a vontade de chuchu está escondida porque faz anos que eu não como chuchu. Aí alguém vem e coloca um prato de chuchu. Aí eu olho aquele negócio ali, né? Aí teja estátua, transforma aquela imagem, aquilo passa pelo astral, sai... Ele olha para você de volta, né? Sai arrastando todo mundo, aí avisa, chuchu, vai se alimentar. Aí a vontade vem e a boca começa a encher de água, aquela coisa assim, e eu vou e me entupo de salada de chuchu. E depois vem arrependimento de ter comido só. Então, se em mim não existir, não acontece. Sim. Entende? Por isso que daí a iniciação, a busca do aprendizado, ela é interessante porque pega o que se tem e vai se andando passo a passo. Isso é o evoluir, o iniciar, é andar passo a passo para aprender a ver e despertar aquilo que em você já existe, para sublimar aquilo que em você também já existe, mas que é contrário à lei. Porque em cada um de nós existe o que de melhor existe no universo e o que de pior existe no universo. Nós estamos aqui para trabalhar e treva. isso. Então vamos começar. Então tá, e voltando àquilo que eu falei, a gente saindo, quando fisicamente as naves saem do planeta, esses satélites que a gente manda, tem aquelas visões que o espaço é escuro. Escuro ali, né? Lá em cima é tudo escuro. Lá em cima não, no todo. A gente tem a mania de dizer em cima, né? Aqui também em cima e embaixo é a mesma coisa, né? Não Tudo. existe em cima e embaixo. Né? Isso. Por quê? Então, se tem essa impressão, quando se fala de o escuro trevoso, a gente já faz uma associação... Não existe nem aqui e lá, né? Porque o lá não existe. Também, né? também. Então, no universo só existe o aqui. E isso que é um conceito que a gente tem que compreender, porque o aqui existe. Aonde? Aqui nesse universo onde eu vivo. Nem em cima, nem não embaixo, existe, nem do lado. Não existe lá. Lá. Não existe, E também não existe nem a luz, nem a escuridão, né? Porque são então vamos falar sobre isso, exatamente. Então compara as duas, fala sobre as duas, treva e luz. Sim. Muito bem. A cosmogênese é bem diferente da cosmogênese religiosa, né? Não, já estamos encadeando as coisas para começar a conversar. Então, assim, Grego, quando se fala em luz e treva, automaticamente se remete para Deus e diabo, mal e bem, céu e inferno, essas coisas, essas invenções, né? E aí tem uma coisa que é muito interessante, que assim, parece que o universo inteiro, todas as crenças, elas têm assim, isso tem 5.000 anos, isso aqui tem 2.000 anos, isso tem 3.000 anos. Então, se colocou um limite para que nada seja muito antigo, sabe por quê? Porque as religiões que dominam o mundo hoje, o ocidental e o oriental, elas estipulam um prazo de existência muito finito. Então, 2.000 anos, 5.000 anos, 3.000 anos. Então, como a minha divindade nasceu há 2.000 anos, como o meu universo começou há 5.000 anos, como o mundo foi construído há 3.000 anos, logo, nada podia existir antes. Aí, então, todo o conhecimento tradicional, toda a Gupta Vidya, toda a tradição antiga é colocada de lado como heresia. Né? E aí, lógico, né? Aí, o ser humano no dia a dia, ele se contenta com isso e passa a vida sem enxergar nada. Bom, primeiro para o conceito, onde surgiu o conceito de bem e mal. Que isso é luz e treva, na verdade. Onde é que surgiu e como é que ele se manifesta no ser humano. Então... Que a gente fez a comparação de sabedoria e ignorância. Fizemos Sim. Bem e mal, sabedoria e ignorância e luz e treva, tudo a mesma coisa. Mas do ilusório conduz-me ao real, das trevas à luz, da morte à imortalidade. É exatamente esse o processo. E são antagônicos. Né? O ilusório e o real, né, é treva e luz. Né? Das trevas à luz, o nome diz, e da morte,
que é treva, a imortalidade, que é luz, porque o processo é exatamente o mesmo. Tudo vai acontecer exatamente aqui. Então, na cadeia anterior, para ver, assim, cronologicamente, isso a gente nunca falou. Em que exato momento da história humana atual, né, começou a existir o conceito de bem e mal. Né? E não só aquilo que a gente fala assim, do não código, a gente sempre fala de maneira velada, né? Hoje vamos avançar um pouquinho mais, chegar mais uma casca da cebola. Então, no sistema que nos antecedeu, a evolução ela devia ter se completado de maneira harmônica e homogênea, né? Isso não aconteceu, então houve um transbordo dessas necessidades para se resolver agora no momento evolucional que a gente está. Então, quando começou a vida nesse planeta que a gente chama de Terra, Bumi, já na primeira raça-mãe deveria ser uma raça com corpo físico, já com o resultado evolucional da anterior. Como não teve resultado evolucional anterior, não foi isso que aconteceu. Então, a primeira raça, que foi a raça bórea, ela não tinha corpo físico, né? Quanto tempo durou a raça bórea? Aí é que vem a questão da cronologia, que assim, aí coloca a teoria da evolução e essas coisas assim, sabe, num patamar assim, incomentável. E que muita gente questiona o que a gente fala aqui, porque diz que a gente não pode mostrar nada disso também, né? Quando a gente fala em bilhões de anos. Da mesma forma exatamente, assim, só para fazer... Entre a gente falar em 170 milhões de anos e falar assim, como é que você prova? Aí, assim, como é que você prova que o homem derivou do macaco? Né? Que assim, é uma visão assim... Tudo bem. Então, a primeira raça-mãe, a raça bórea, existiu durante 170 milhões de anos, ainda tomando corpo físico, como resultado de uma cadeia anterior não bem realizada. Vem a segunda raça-mãe, já nesse planeta que a gente está habitando agora, a raça hiperbórea, existiu por 103 milhões de anos, ainda tomando densidade para completar o que da cadeia anterior havia ficado não resolvido. Aí começa a terceira raça, que é a raça lemuriana, né? Então, já com corpo físico, e a raça lemuriana, ela existiu por 63 milhões de anos. Vou primeiro ir até o fim, até o ário, depois eu volto para determinado ponto para dizer em que momento que aconteceu o mal e o bem. Então, a raça lemuriana existiu por 63 milhões de anos. Terminada a raça lemuriana, então começa a raça Atlante por 6 milhões e 360 mil anos. Pequenas variações, mas mais ou menos isso. Terminada a raça Atlante, terminado o ciclo da raça Atlante... Você considera o fim da raça Atlante com o último afundamento de Poseidon, vamos dizer, esse... Sim. Total. Na verdade, sim, a Atlântida como foco evolucional, não é? Porque quando afunda a última parte, então já havia um espargimento dos Atlantes pelo mundo inteiro, que é o que a gente conhece como os Incas, Maias, Aztecas, Toltecas, os egípcios. Daí os remanescentes daquilo ajudaram a formar a próxima raça, né? Não, os remanescentes não, aí é que está. Então, já volto para comentar isso. Tá. Então, terminada a raça Atlântica, começa a raça Ária, há mais ou menos 1 milhão de anos, quando o Manu vai para a meseta do Pamir, né, no topo do mundo, e então cria lá a raça branca que se expande e é onde a gente está agora. Então, aí na quinta raça-mãe, que é a raça ário-semita, na quinta sub-raça já mesclada com a sexta e a sétima, que é o que está acontecendo agora aqui no Brasil. Muito bem. Quando vai para, respondendo a tua pergunta, para formar a próxima sub-raça, assim, para formar a raça área, o Manu retira da quinta sub-raça Atlante, dos semitas, um grupo de seres, e aí desloca para a meseta do Pamir, né? E lá então se criam 7 segmentos, como se fossem 7 castas, 7 grupos de seres, cada um representando uma das sub-raças da raça-mãe seguinte. Então, a raça Atlante ainda estava em andamento quando a quinta raça-mãe, a ário-semita, já estava em desenvolvimento na meseta do Pamir, tá bem? Ok. Bom, essa é a cronologia. 170, 103, 63 e pouco, 760 e 1 milhão de anos agora. Bom, então o ser humano começou a tomar corpo físico na terceira raça, na lemuriana. Ainda não tinha divisão de sexos, ainda não tinha a consciência focada no sistema cérebro-espinhal, era como se fosse ainda o ápice, de uma outra forma, do resultado do reino animal, né? Em meados da raça lemuriana, de meados para o terceiro terço, aí então há o influxo para separação, para polarização
dos seres para que começasse a haver a geração baseada em duas hierarquias, masculina e feminina. No início da raça lemuriana, então, a interferência de uma cadeia, de um grupo de seres da cadeia anterior são... Até a lemuriana não havia separação entre Agnisvatas e Barishads? Não, eles não agiam, isso que eu ia dizer agora. Tá, Até na ok. Lemúria ainda não, de início ainda não agiam. Aí, e havia antes a separação porque vocês são hierarquias concluídas. Tá? Agnisvatas, Barishads e os Suras, né? Então, os Asuras. Aí, então, no início da raça lemuriana, entre ação, os Pitris Barishads, para daí dar a densidade, dar o corpo vital para começar a moldar o que viria a ser o que hoje a gente considera como ser humano. E isso aí passa um determinado período. Quando a gente fala um determinado período, então são milhões de anos de evolução, Grego. Não tem magia. A natureza ela não dá saltos, sabe? Então, alguns milhões de anos. Aí, há 18 milhões de anos atrás, bom, mais ou menos 18 milhões de anos atrás, então, entre ação, os Pitris Agnisvatas, para dar para aquele ser que está em formação, que viria a ser... 18 milhões de anos atrás, período Atlântico, então? Não. Não? Não, 18 milhões já dentro ainda da Lemúria, porque Atlântico foi 6 milhões e pouco, né? Mais um agora 7, então você entra a 12, 3 milhões de anos na raça lemuriana, por isso que dá no terceiro e último terço. Sim. Então, os Agnisvatas, eles dão, quando dão, que assim, começa a haver uma mudança no ser humano, o astral e o mental, manas, a mente, né? Tanto a mente emocional quanto a mente concreta. No fazer isso, a consciência então deixa de estar no sistema neurovegetativo e passa a estar no sistema cérebro-espinhal, dando ao ser humano, né, a condição de compreender o meio. Mas até então, né, o ser humano ainda era o lemuriano na época, né, o ser humano, o que se pode dizer como uma alma grupo, ainda não tinha individualidade, sabe? E nesse momento, então, tinha que entrar em ação a primeira hierarquia, a dos Sura Matradevas, que são formadas por 3 hierarquias, Asuras, Kumaras e Makaras, para daí então dar para aquela nova gênese humana uma coisa muito importante, que é a diferenciação, a individualidade, o Ahankara, o eu sou, para que daí a evolução não fosse mais em grupo, mas fosse feita um indivíduo cada vez. Sim? Não, então, depois já deixa eu seguir essa linha. Então, nesse momento, e veja que até então não existia o conceito de bem e mal. Não existia, sabe? Em nenhuma hierarquia não existia o conceito de bem e mal nesse momento evolucional. Daí então, os Suras Matradevas, que são os Asuras, Kumaras e Makaras, eles deveriam dar para o ser humano a individualidade. As 3 hierarquias tinham que dar a individualidade na sua proporção de vontade, amor, sabedoria e atividade, a parte que lhes competia. Nesse momento, então, é dada a individualidade, só que como era uma humanidade ainda não preparada por conta de ela recém ter adquirido o corpo físico e recém estar polarizado, porque a polarização aconteceu há 18 milhões de anos, então quando os Agnisvatas criaram, deram manas, ao mesmo tempo então polariza prana e se cria o conceito de masculino e feminino, mas ainda cada um masculino e feminino, masculino e feminino, masculino e feminino, os dois, cada ser, as 2 coisas em si, né? Mas já tendo polarizado em si ainda, não eram ainda seres dioicos, né? Aí então, desse momento em que, veja como é que é a evolução, desse momento em que se dá a gênese humana, manas, quer dizer, a mente concreta e a mente emocional, o astral e a mente concreta, e se cria a polarização do sexo, até que se chegue ao ponto da dioicidade, que assim, de seres humanos masculino e feminino completamente separados, né, vai mais 8 milhões de anos. Então, o ser humano com macho e fêmea, homem e mulher, como é hoje, existe há 10 milhões de anos. Tá? Bom, quando é dada a individualidade para o ser humano, é dada a individualidade e o ser ainda é inconsciente.
né? E ele já está polarizado em masculino e feminino em si mesmo. Nesse momento, começa a existir o bem e mal do ponto de vista humano, porque nesse momento, como tem a individualização da criatura, se projeta da cadeia anterior o que não foi resolvido, o que não foi equacionado, que seriam as tendências negativas, né? E aí então, esse ir e vir humano, já individualizado e inconsciente, é que começa a gerar o bem e mal humano inconsciente. O passo seguinte da evolução é fazer com que então os Suras Matardevas, os Asuras, Kumaras e Makaras, deem àquela humanidade individualizada e inconsciente o conceito de individualidade consciente, o arrancar, né? Só que daí, nesse momento, dessas 3 hierarquias, 2 realizam o seu trabalho, né? Os Kumaras e Makaras, e da terceira hierarquia dos Asuras, que uma hierarquia composta de 777 seres representativos, 111 fazem a sua parte e 666 seres não fazem, né? Eles se rebelam porque aquela humanidade que está atrasada na sua evolução, porque já começou atrasada, começou na terceira raça-mãe e não na primeira, a densificação, ela é considerada inapta para receber o que eles, enquanto hierarquia, tinham para dar. E aí então se cria a revolta, a rebeldia celeste, né? Então, quando, mais ou menos 10 milhões de anos atrás... Mas isso não foi já no período Atlântico que aconteceu isso? Não, já é uma decorrência. A gente está falando de 10 milhões de anos, a Atlântida nem tinha começado a existir enquanto semente ainda. Então já teve, antes da Atlântida já teve uma bagunça então? Não, a bagunça já teve uma revolta. A bagunça vem do sistema lunar ainda, antes da Terra. A coisa vem de um certo tempo. Por isso que agora a gente está no momento único, é universal, que a gente está resolvendo essa coisa toda. Então, em que momento passou a existir o mal e o bem consciente entre a humanidade? Há mais ou menos 10 milhões de anos atrás, que foi quando uma hierarquia se rebela e diz: não, eu não vou dar para essa humanidade que ainda não está completa o que eu tenho para dar. Aí então é definido que essa experiência ela tem que acontecer. Esses que não quiseram dar para a humanidade a individualização consciente, eles vêm existir enquanto humanos. E aí vem o mito da vaca na Índia, que diz que esses asuras caídos, que são 666 representativos e toda a sua hierarquia, eles então teriam que passar por 90 formas de vidas diferentes até poder vir nascer como ser humano, né? 90 formas de vida diferentes. E a 90ª, a 90, é a vaca. Então, na Índia se crê, na tradição antiga se crê, que aquele ser, aquela vaca, né, é um ser ligado, né, a um desses asuras revoltosos que criaram o não cósmico, que daí existiu, fez toda a experiência que tinha que fazer para resgatar e para adquirir consciência do que é o mundo físico mais denso. E aí então, da vaca, no próximo ele vai encarnar como ser humano. E seria o 91. Por isso que o 91 assim, é um número tão especial, e que diz que daí o ser humano, a mônada, ela pode, em um processo evolucional, ela existir 777 vezes, mais 91 ou menos 91, por conta dessa questão. Aí então, Grego, nesse momento, passa a existir o mal e o bem consciente. O que é? Quer dizer, uma hierarquia que tinha consciência se projeta no mundo físico, né, para existir, né, para aprender, para sublimar, para tender ao equilíbrio. Então, nesse momento se cria o mal e bem humano, né, quando é dado a polarização há 18 milhões de anos, depois de 8 milhões de anos, então, quando tem a individualização e separação do sexo, então é que eu tenho a queda consciente e o não consciente, e se cria então no mundo humano, né, a vitalização do mal e bem cósmicos. Antes de existir esse mal e bem humanizado, esse mal e bem cósmico daí divino humanizado, existia luz e treva cósmico, mas de maneira neutra. E de que maneira existe luz e treva neutra no universo? Por exemplo, assim, para que existe um universo? Para evoluir. O universo inteiro existe para evoluir, porque se ele fosse pronto e acabado, ia existir para quê? Não teria sentido. Não é? E se tem um ser em um processo de aquisição de consciência, então o universo ainda está evoluindo. Quando todos os seres tiverem alcançado a consciência plena, o universo em si já terminou sua função. Só que assim,
para o universo evoluir, então sempre há luz e trevas, sempre há mal e bem. E aí volta aquilo que a gente conversou de início, que você citou, que o bem é conhecimento e o mal é desconhecimento, né? Ignorância no sentido de avidia, de desconhecer. Então é um processo em que aquela parte, né, do cosmos que está evoluída, né, hierarquicamente organizada, ela se projeta para fazer com que aquela parte que está evoluída e não hierarquicamente organizada ainda adquira a consciência. Chega o final de um processo evolucional universal completo, né, do Manvantara, ou Manvantras, que se queira. As mônadas que não tiverem consciência plena, absoluta, sem nível de consciência átmico, né, ficam em potencial, latentes, num que chama, no momento que é o que chama de noite de Brahma, que nem o universo não existe, para vir a existir em um novo universo, ou em novos 7 universos, que o universo existe em 7 em paralelo, né? Aí então, no novo universo que se manifesta, há o primeiro influxo, né, organizador, que é o que se chama de primeiro trono, que é o uno se manifesta na matéria. Há o segundo influxo realizador, que é o que se chama de segundo trono, né, ou segundo logos, onde as hierarquias se manifestam. E aí se manifesta o terceiro trono, o terceiro logos, né, que é a multiplicidade, que é o plano onde a gente evolui, que então desce aqueles, né, e acontece aqueles que estão em processo de evolução. E sempre, a gente falou outro dia, vai ter um mais evoluído conduzindo ou dando as linhas para um menos evoluído. Isso é o máximo do bem e mal, de luz e treva, mas cosmicamente neutro, não o bem e mal do ponto de vista da análise humana, porque o mal e o bem, né, a gente conversou, que o mal não é o mal. O mal é aquilo que está... mal trabalhado, um bem mal trabalhado. O mal não é o mal. O mal é aquilo que está atendendo ao bem para juntos chegarem à neutralidade. Isso é o que é cosmicamente. Então, esse conceito que a gente tem hoje de mal e bem, isso é o inferno de citar porque isso é invenção das religiões. Né? O inferno de inferno são lugares inferiores, né? E os mundos superiores, Agar, Shambhala, estão nos infernos, né? Nos inferiores. Então, essa existência de luz e treva, cosmicamente ela sempre existiu, mas neutramente. No conceito que a gente tem hoje de mal, é aquela coisa que prejudica, que dói, que engana, que não sei, que domina, que subjuga, que mata, as coisas assim, isso é humano. E o mal hoje, ele é mal humano inconsciente e mal humano consciente por conta desse evento que aconteceu quando a polarização do ser humano... 18 milhões de anos atrás e nós tem reflexos até hoje. Não, e a gente está resolvendo coisas daí não só de 18, do 170 anterior, do 103 anterior, do 63 anterior, porque isso vem perpassando sem se resolver, porque a gente está lidando com eventos cósmicos. Transbordo de mônada, transbordo de coisa não resolvida de uma cadeia para outra. É isso que a gente está resolvendo agora. Por isso que o mundo hoje ele é aparentemente complexo, não é? Que está se resolvendo, né? Sem dúvida, porque essa questão dá para uma hierarquia recém-acabada, a gente acabou de ser feita a hierarquia Jiva, assim, alguns milhões de anos em termos evolucionais, não é nada, né? Então, se dá para uma hierarquia o físico, né, que daí é o resultado de todo um reino vegetal, mineral e animal. 3 reinos existiram. Aí você pega para esse corpo físico e dá o vital e astral mais denso, que é o resultado de toda uma hierarquia dos barichados. Você dá para esse ser, para esse corpo, né? Aí o mental e emocional, e o mental concreto, o astral e a mente concreta, que é o resultado evolucional de toda uma hierarquia, que são os Agnisvatas. Você dá individualização para essa hierarquia. Que daí quem nos deu isso então foram os Suras Matradevas, né? Os Asuras, os Kumaras e Makaras. E ainda você pega e incute nessa hierarquia uma ligação com o imanifestado, que são as 3 hierarquias arrúpicas, que tem nome, mas que não vem ao caso, não é? Aí então você tem um ser, né, que é o ponto focal, né, onde se resolve e se equilibra todo o trato cósmico até então. Isso que nós vivemos agora. E aí o que acontece? No ser humano daí convive a divina rebeldia, a avidia, a ignorância, mas o potencial do conhecimento. Então, nós temos em nós todo o universo manifesto, nós temos em nós todas as hierarquias já concluídas nesse momento evolucional,
mas não aprendemos a ver. Então fica esse negócio, a gente olhar o universo como se existisse lá, como sim, se existisse claro, ali, tá tudo... sabe, em cima, embaixo. São cristalizações que a gente tem de... Não existe. De tempos, não existe. tempos, Então, tempos. isso que é, né, do ponto de vista de bem e mal, né, a gênese, a origem do bem e do mal é divino humanizado e do bem e do mal humano humanizado. Isso aí tem que tender à neutralidade. E a neutralidade é somente o quê? Aquela coisa que ainda não está consciente, rumar para aquela coisa que está consciente. Esse é o processo evolucional. Fora disso, o resto é só uma questão teatral humana, mais nada. Então essa questão, voltando ao início da nossa conversa, que essa questão que as pessoas falam hoje, a questão de eu ser luz, o que vem a ser isso? Isso existe? Porque... Eu sou luz, você é luz, somos luz, e não sei o quê. Então, tem algum sentido isso ou não? Não tem nenhum. É que assim, tudo vem a questão de ponto de vista. Ponto de vista. Então, as tradições ocultas degradadas, né, tendo perdido o seu contato com o foco da direção evolucional. Então, por assim, como no Egito, né, quando Atom instituiu o culto a Atom, o deus solar, como o sol oculto, né? Então são 4 sóis, né? O físico, o vital, o polar, o equatorial, aquela coisa toda que a gente já conversou aqui, não profundamente, mas um dia a gente conversa profundamente. Se perde essa tradição, né? Depois que termina o reinado de Conaton, Amenófis IV, né? E aí se cria uma adoração ao sol sem saber o porquê. Ra. Porque o sol representa a luz. Ra tem de Ma, Ka e Ra, né? Que é corpo, alma e espírito, né? É sal, enxofre e mercúrio, né? Também ocultamente tem uma razão para isso. É quando a gente conversou do Ma, Ka e Ra, podia ser Macara também ou não? Sem dúvida. Sem dúvida, corpo, é isso alma, mesmo? Espírito consciente Tá. em um único ser, um Macara, né? Por exemplo, assim, a gente conversou outro dia, e você citou de início, o saber o que se está falando é importante para você entender a simbologia da caverna, o mito da caverna em Platão, que todo mundo conhece. Que daí, então o pessoal está preso por ferro no pescoço e no braço, nas pernas, e aí tem o fogo projetando as imagens. Aí o fogo, porque Platão era iniciado. Ele tinha um conhecimento, mas ele passava o conhecimento revelando o conhecimento. Então tem que ler Platão como se estivesse lendo a revelação. Então, por que ele fala o fogo projetando as sombras na parede? É porque quem cria as formas do mundo visível no mundo invisível é Tejastátua, que é fogo. Então, numa frase, ele dá uma chave para interpretar o que liga o mundo visível e invisível. Assim é o todo. Então, quando fala assim, o sol é o foco, é a luz da vida, não sei o quê, o sol divino, que a tudo ilumina e dá vida para tudo. Conversa, fiado, o sol não dá vida para nada. Quem dá vida para todo o universo é prana. O sol é um emissor de prana, mas o prana vem do sol oculto. E o prana não tem cor, não tem cheiro, né? E não é luz nem não luz. E o sol que a gente vê é um conglomerado eletromagnético, que ele é o resultado do que existe dentro do sol polar, do equatorial e do central. São 4 sóis. Entende? Então, aquilo não é luz. Tanto é que o sol não é amarelo. Né? O que vem dali é branco. Fica amarelo por causa da refração do ar aqui. E o calor que a gente sente aqui também é o conjunto do que acontece dentro e fora, eletromagnético, como se fosse forno de micro-ondas. E noite e dia não vem daquele sol, é um conjunto de outras coisas. Então, o que a gente tem que fazer é aprender, por isso que eu falei agora há pouquinho, é assim, não existe lá. O lá não existe fora do nosso sistema solar, é outra história. Que a gente tem mania de olhar para cima, né? Não, existe o aqui. Esse universo onde eu estou existindo, aqui onde nós estamos pisando. Aqui aonde? Aqui? Aqui, porque o aqui é o ponto onde se entrelaça físico, vital, astral, mente concreta, mente abstrata, Atman e Budi. Todos os 7 planos universais entrelaçados vitalmente via prana aqui. Então, quando digo para você assim, você é um ser de luz. Assim, do ponto de vista místico devocional, é muito lindo. Né? Você vai ficar emocionado, né? Você vai pensar que eu sei o que eu estou dizendo, né? Você vai, nossa, o Jorge é um místico, é um mago, o cara me chamou de ser de luz. E aquilo vai ter impacto em você e você vai se ver como uma lanterna ambulante. Né? Mas não adianta, eu posso dizer assim para você, você é uma criatura consciente.
Então eu projeto em você alguma coisa. Então eu sei o que eu estou falando para você. Eu sei o que eu quero que aconteça em você. Não adianta eu te elogiar, não adianta exteriorizar um prazer que quando eu digo assim para você, você é um ser de luz. Aí você fica muito contente, mas ocultamente eu, né, que estou dizendo que sou um cara neutro e humilde, eu fico muito feliz porque eu sei que você ficou feliz com o que eu te disse. Então, em mim existe um elemental, uma forma, emoção, que se alimenta do elogio que eu te faço, um elogio que eu não compreendo. Então, e as pessoas confundem, Isso tem que ser acham que sublimado. falando com uma Então, boa às intenção, vezes, e não é isso, né? às vezes, a própria intenção da questão do conhecimento, a própria intenção da exteriorização da emoção, a própria intenção do desejo do bem, do bom e do belo, tem que ser analisada à luz da iniciação para que não seja só um alimentador de emoções não reveladas, por mais elevada que seja essa emoção. Então, quando eu digo assim para você, eu vou fazer um cumprimento em um idioma qualquer, né? Como o pessoal usa, né? Então, dizer para você assim, fique em paz, eu uso de um outro idioma. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Eu tenho que saber o que eu estou falando, porque senão fica, como diz o professor, aquela falsa sensação de dever cumprido. E não adianta nada. Entende? Eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo. Isso é importante. Assim, a gente falou agora um pouquinho da questão do espelho, do ver, né? Então, e isso tem a ver com a questão de luz e treva, quando eu adquiro um conhecimento consciente, esse conhecimento que eu estou adquirindo, ele não é o conhecimento em si, mas ele é o reflexo do conhecimento real, e como é a luz, então vai refletir uma luz qualquer. A luz, ela reflete, então tem o foco, reflete e em mim chega. Então, há um caminho do ponto original até onde eu estou. Então, o ver, que vem da raiz de spec, ele tem a ver com você enxergar aquele conhecimento e, enxergando aquele conhecimento, você estabelece um caminho dele até você. Saber de onde ele vem, a verdadeira fonte dele, né? E a compreensão é a compreensão verdadeira da fonte. A compreensão é a verdadeira fonte. Então, o que acontece? Quando nós estamos aqui falando sobre o Sol oculto, sobre o Sol polar, sobre o Sol equatorial, sobre o Sol central interno da Terra, sobre o Sol astral que a gente vê, sobre os vários sóis que existem no universo, sobre o ponto que gira todos eles na galáxia. Quando eu estou falando sobre isso, eu estou formando uma imagem e eu sei o que eu estou falando. Então, nesse momento, aqui, na nossa hierarquia, no teu vital, astral, mental, está o quê? Aquilo que está além do akasha, que é o que separa. Você está trazendo para cá. Exatamente. Isso é fazer com que a luz venha para as trevas, porque daí, nesse caso, sim, a treva é o desconhecimento. A luz é a revelação. Não, e por que isso é a simbologia da luz, grego? Porque é o seguinte, o que nós vemos no mundo físico é aquilo que tem a capacidade de refletir a luz. Então, a luz, ele é um instrumento, Tejas-Tattva, é um instrumento que permite ao sistema visual, que não é só o olho, ele é Sim. todo um sistema, que permite esse sistema transformar a imagem em uma imagem invisível. Então, a luz, ela me dá essa condição. Então, todo mundo busca a luz, é porque eu busco a luz para poder enxergar alguma coisa. Porque a luz em si, ela não tem sentido nenhum, não significa nada. Né? Eu vi a luz. Pode ser muito bom se ela estiver apontada para algum lugar. Eu vi a luz apontada para a caneca, eu sei que é preto, laranja, essas coisas assim. E que dentro tinha água, que agora a água já está em você. Agora, se eu digo assim, eu vi a luz e a luz foi apontada para o meu olho, é ruim pra caramba, porque eu não vou enxergar nada e depois que a luz for desviada dos meus olhos, eu ainda vou continuar sem enxergar por um tempo. Então, até luz em excesso não presta. Entende? Então, assim, fala assim, alguém fala assim, que o grego te dê muita luz. Aí você brinca assim, tudo bem, mas não dirige facho no meu olho. Né? Porque luz é apontar para alguma coisa, para que eu veja aquela coisa me veja de volta, e em isso acontecendo, eu trago aquela coisa, independente de qual ponto do universo esteja, para o mundo físico, e ela aprende, e eu do mundo físico vou naquele lugar, aprendo. Estabelecido o caminho, misturei o visível com o invisível, o humano com o divino,
e aí quando eu misturo luz e treva, eu chego ao ponto da neutralidade. Luz e treva, o equilíbrio não é cinza, né? Não é meio tom, é neutralidade é o nome. É, exatamente, a neutralidade. É assim que são as coisas. O Tocha, lá de Joinville, pergunta, nós já falamos sobre isso, Tocha, melhor se assistir, ouvir os programas anteriores, como são criadas as raças? Sim, mas a gente comenta rapidamente. É. O Manu, ele pega uma parte da raça que está em andamento no momento, retira da convivência, leva para um outro lugar, que é onde vai estar a tônica, né, da próxima raça, e ali então é gerada a raça seguinte. Por isso fala Manu, função manúsica, função de geração dessa, chama vergontia, que é um termo pomposo, eu gosto de um termo muito lindo. Como é que é o termo? Vergontia da próxima raça, as sim, colunas, tá. né, As colunas, se assentam. Então o Manu tira os seres, né, evoluídos daquela raça, aparta, né, e ali então se gera a próxima raça com os influxos da Agartha, sempre em grupos sociais, né, mas não grupos sociais, mas arranjamentos que tem a tônica das 7 sub-raças que vão se ver na raça seguinte. Por exemplo, assim, o filho Mancapaque Mamaoclo, Sumé, traz a semente Inca Tupi, vem, né, pega a litoral de Santa Catarina quase inteiro e sobe para o Roncador, onde se desenvolve agora... o famoso caminho de Piabiru, né? Também. Piabiru ou Paebiru, que é o bom caminho, o caminho do sol, o caminho da felicidade, né? E que passa aqui, então, todo esse caminho, ele pega o litoral de Santa Catarina praticamente inteiro, né? E aí sobe, vai para o Peru, Bolívia, Chile, aí vai até o Roncador. Então, por que o ser humano, ele tem... Eu, por exemplo, particularmente aqui, vamos dizer, eu prefiro muito mais o dia do que a noite. Me traz muito mais alegria, mais vida, vamos dizer, apesar de que a noite, estou falando dos aspectos ao pé da letra, né? Não esotéricos nem exotéricos, me dá muito mais bem-estar conviver com a luz, perceber o sol, ver o sol, apesar de que o sol de noite também está brilhando, né? Sim. Só não estou vendo, mas ele está lá. Sim. Por quê? Só que o influxo é diferente. Será que essa impressão que eu tenho, e muita gente tem também, tem gente que detesta a noite, tem gente que adora a noite, isso aí o que é? É reflexo de tudo aquilo que nos antecedeu, como você disse? A gente carrega isso e da tônica de cada um, né? Então nós temos os atavismos, as nidanas e escanas que daí dão essa tônica. Só que assim, quando a Terra gira, né, e que aí a gente entra no conceito de noite, e noite é uma coisa muito interessante, que noite não é, isso é coisa muito interessante, que a noite não é a ausência do sol, a noite é a noite se projetando, é como se tivesse um sol de noite e um sol de dia, entende? Explica melhor. Não, hoje não, um dia a gente conversa. Agora você vai deixar assim uma noite, noite de dia? E aí é que daí nesse influxo do prana, né, que vem pelo sol, e vem por esses sóis que eu citei agora há pouco, e a Terra ela se comporta como o corpo físico, então o prana ele vai fluir de norte para sul e do leste para o oeste, né? E aí dentro desse fluxo de prana, o jogo dos 7 tatos é que dá, no nosso caso, o movimento circulatório, o ir e vir e a própria manutenção da vida. Na Terra a mesma coisa, né? Então, no momento em que está de norte a sul, leste e oeste, e que daí está o maior influxo, que a gente está vendo a ação do sol-luz, né? Então isso nos alimenta mais. Mas à noite, se não tivesse a noite prana, oxigênio, nada, a gente vivia de dia e morria de noite. Com certeza. Mas o organismo, ele continua se mantendo. Os influxos é que são diferentes, né? Você tem influxo, é como se fosse assim, no sol o influxo do futuro e na lua o influxo do passado. Então a noite ela representa o passado. O dia representa o futuro. Se você gosta mais da noite, você tem mais nidanas para resolver. Se você gosta mais do dia, você tem mais escanas para... Então, já que o assunto está aparecendo para uma próxima oportunidade, vamos falar rapidamente... Mas tem assuntos que a gente ainda não pode conversar. Claro, ainda não, mas nós estamos no sempre, dia né? Sim, um dia sim. A questão da Terra, da Lua e do seu Sol, que isso aí vai muito além do que... Um sol gerador e o satélite. Imagina. Que a gente já falou que você disse aqui que a Terra é originária da Lua, né? Que aí, não foi isso que você falou? Não no sentido físico, né? Mas Sim. a Terra é filha porque quem vive aqui fez transbordo da cadeia lunar, então. Todo mundo está experienciando aqui, já experienciou lá. E se
alguém fizesse o trabalho assim, e daí isso eu sei porque eu fiz conscientemente, nesses 100 e poucas vezes 145 que a gente veio conversar, então dá para montar um mosaico dentro do mosaico que aí tem uma explicação muito boa, do meu ponto de vista, de como é que o universo se organiza mesmo e por que daí dá para dizer que não existe lá, existe aqui, e que daí há lugares no universo onde não se passa, porque daí ali nada se desfaz, mas nada vive. Então, o conceito de universo, ele não tem nada a ver com o que hoje é colocado. E por isso quando se fala assim, não, porque veio o ser não sei o que lá de Sírios e se manifestou. Desculpa, mas não nesse universo. Então tem muitos pedaços nessas nossas conversas que dá para montar uma boa visão do mundo. E uma coisa que é muito interessante a propósito disso, e para cortar esse assunto já também, logicamente, é que sempre o conceito de luz e treva, de conhecimento e desconhecimento, vai mudar muito. Por exemplo, assim, se eu sou assim, eu estou com a minha consciência focada no instinto, né? Eu acabei de deixar de ser um vegetal e estou aprendendo a me comportar como um animal humano do ponto de vista de instinto. Não existe, o homem não é um animal, Sim. O homem é hominal, é outra categoria, né? E aí, se eu saio desse atoleiro astral onde é que eu estou e eu vou para uma religião, para uma seita, para alguma coisa qualquer, isso para mim é me deslocar das trevas para a luz. Eu dei um grande passo evolucional que para você pode não significar nada, porque você já estuda há 500 milhões de anos. Bom para você, mas eu estou recém começando, então calma comigo. Isso é um grande passo. Aí eu fico naquela religião, sabe? E aí assim eu passo a temer tudo que voa. Não, tudo que voa eu acendo uma vela, até pomba, né? E tudo que está embaixo da terra é mesmo minhoca, eu digo que minhoca é o diabo. Aí eu vejo que já não é mais bem aquilo dali. Eu digo, não, então vou sair, eu vou tentar aprender outra coisa. Então são pequenos passos, né, da treva, da ignorância, em direção à luz, que é o conhecimento. Só que a gente nunca está pronto. E quer ver, vou dar um exemplo aqui que daí é bem assim, representativo e que a gente nunca conversou, que é assim. Então tem Jinara Jadaz. Ixi, lá veio o nome. Como é que é? Jinara Jadaz, né? É um alto expoente da teosofia. Sim. Já tomei tudo o meu aqui. Sim, tudo de secar. Então, Jinara Jadasa, ele é um alto expoente teosófico, né? Assim, um ser de alta estirpe, preparado para ajudar a conduzir a questão da lei na face da terra, uma porção de coisas, né? E fez parte Como é que é o nome? Como é que Jinara Jadasa. É um nome composto? É o nome da criatura. Ele tem o primeiro nome, Jinara Jadasa, como se fosse o sobrenome dele. Conhecido por Jinara Jadasa. Pode ler porque é uma leitura confiável. Tá, nunca ouvi falar. E aí então, Jinara Jadasa, ele foi pegar um livro que pertencia só dois minutinhos. Um livro que pertencia a Blavatsky, Helena Petrovna Rafaev Blavatsky, HPB, que criou o movimento teosófico, né? E aí, veja que coisa interessante. Ele vai ver um livro da Blavatsky, daí ali está escrito assim, a Blavatsky é a autora do livro, e daí está escrito ali, de punho de Blavatsky, de HPB para Blavatsky. E nós já falamos aqui sobre a questão da HPB, quando a gente conversou sobre Tulku, há 3, 4 anos atrás, não sei quando foi, mas a gente falou de passagem, ou en passant, se você queira. Você não quis falar mais, né? Não, Mas então, só para ver a questão do o que é quando a gente acha que a gente sabe tudo, e ninguém sabe tudo. O mestre sabe, e só ele, mais ninguém, né? Então, Jinara Jadasa vê aquilo no livro escrito por Blavatsky, e aí Blavatsky, HPB, fazendo uma dedicatória a Blavatsky no livro. E aí ele, Jinara Jadasa, né, diz assim, não consigo compreender o porquê, por qual razão HPB, que é a própria Blavatsky, dedicaria o livro, esse exemplar, a HP Blavatsky, que é a própria Blavatsky. Ele não compreendia. E ele tinha se destruído em lugares adequados, não é? E não sabia tudo que era. E hoje a gente sabe que Mas esse ser que você está falando é um ser recente aí, pô. Jinara Jadasa é contemporâneo de Blavatsky. Então.
Está vivo ainda ou não? Não, não está mais. Não? Não. Tá. Então, mas estou dizendo assim que daí ele não sabia o porquê. E nós sabemos, nós já conversamos aqui, né? Então, veja que sempre quando alguém pensa que sabe tudo, em seguida a lei evolui, o idioma evolui, o gênero da língua evolui, a lagarta se manifesta, o divino desce, o humano sobe, a visão melhora, o véu de Maia fica mais transparente. Transparente, né? sim. E se vê as coisas, então mesmo um ser como esse não sabia que HPB era uma coisa e Helena Blavatsky era outra coisa, dois seres distintos. Interessante, mais uma hoje para pesquisar em casa. Sim, sim. Não vai encontrar nada, mas vou. você vai encontrar esse livro, essa Qual era o livro da Blavatsky? Isis Sem Véu. Isis Sem Véu, no Isis Sem Véu. Não, mas no Isis não só queria saber a referência era do um livro. exemplar impresso onde Sim. tinha uma dedicatória dela para ela mesma. Sim. E aí, Genaro Jadaz escreveu um texto, né, a respeito disso. Esse texto eu até tenho. Ótimo, que legal. Isso, então. Tá? Para mostrar, para Cronos nos pegou aí, ó. o que é luz, o que é treva, que é do ilusório conduz-me ao real, das trevas à luz e da morte à imortalidade, ou do desconhecimento ao conhecimento. Portanto, é importantíssimo que não tomem o que a gente conversa aqui por luz. Não, aqui são faíscas, né? Procurem cada um o seu caminho. É necessário que vocês se iniciem, adquiram conhecimento para entender onde é o aqui que vocês vivem e não é onde vocês pensam. Vocês vivem no universo e tem que ter consciência porque nós estamos em viagem de trabalho. Com certeza. Assim sendo, deixamos aqui o nosso fraterno abraço. Fraterno abraço, fiquem em paz, pax a todos até sempre.